Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre o sermão profético da parábola das 10 virgens. Mas antes temos que falar os nomes do Senhor e as suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsiquenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi. O Senhor é nosso pastor. No capítulo 10 de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve algum relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, também conhecido como General dos Generais. Fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus é Jeová Maquidesh, Senhor que santifica e nos torna santos. E será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Mateus capítulo 25 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Na Bíblia, o número 10 representa a perfeição, e as virgens representam aqueles que pertencem ao Senhor. E tomando suas lâmpadas, representam a luz de Cristo em todos os cristãos. Saíram ao encontro do esposo, que é Cristo Jesus. No versículo 2 do livro de Mateus, diz assim: E 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas. Muito a ver com o cristianismo atualmente, concorda? Versículo 3: As que eram insensatas tomam suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Começaram a viver fora da esfera do Espírito Santo. No versículo 4 diz: Mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas, junto com suas lâmpadas. No versículo 5 diz assim: E tardando o esposo, elas dormiram e cochilaram. Mas à meia-noite foi ouvido um clamor: Aí vem o esposo, saia ao encontro dele. Isso diz sobre o arrebatamento da igreja. Versículo 7: Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Nos dá azeite, porque nossa lâmpada se apagou. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o acaso que nos falte, e nem nós e a vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. Tendo elas ido comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta. Mas ele respondeu, dizendo assim: Em verdade vos digo que não vos conheço. Milhares estão atualmente na igreja, mas não em Cristo. E o versículo 13 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje.
administrar o tempo para Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Este versículo diz a respeito de dois julgamentos: o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco de Deus. No primeiro julgamento, somente os cristãos estarão presentes e serão julgados somente pelas suas ações e motivações na terra, e não por seus pecados que foram julgados no Calvário. No segundo julgamento, somente os incrédulos estarão lá. Os dois, em épocas diferentes, incluirão todas as pessoas. O poder da oração de um justo. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A hermenêutica do justo. Baseado na hermenêutica, o justo, com referência aos seres humanos, pode significar um estado de inocência, um atuar conforme a lei e estar em comunhão com Deus. Este último significado Paulo desenvolve especialmente em Gálatas e Romanos. Por meio de Cristo, Deus considera justo perante ele os pecadores que creram. Esse tema também é desenvolvido em Isaías, onde a justiça de Deus se manifesta na sua ação salvadora a favor do seu povo. As citações sobre o justo. No livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 8 ao 9, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. No livro de Salmos, capítulo 5, do versículo 11 ao 12, diz assim: Porém, alegre-se em todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defende. E em ti se gloriem os que amam teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundará da tua benevolência como de um escudo. Salmos, capítulo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Em Salmos 37, capítulo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Salmos 37, versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A comunhão com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Em Romanos capítulo 3, versículo 25 ao 26, diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para perdoar mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O pedido de um justo. Em Filemão, no capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz assim: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Na citação com base no amor, aqui revela a maneira como o apóstolo Paulo conduz e a todo cristão quanto a isso.
Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ei, meu filho Onésimo, essa é a primeira vez que o nome desse homem é mencionado, embora ele seja o motivo da carta. Sendo ele propriedade de Filemon, tinha fugido do seu dono para Roma numa distância de 1.500 quilômetros. E esse era um crime muito sério. Depois de chegar em Roma, esse escravo fugitivo, Onésimo, havia entrado em contato com Paulo, tendo entregado seu coração a Cristo. Em Filemon, no primeiro capítulo, do versículo 11 ao 14, diz assim: ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Porque não conhecia o Senhor, Onésimo não havia prestado um bom serviço a Filemon. Aqui neste versículo 11, apresenta o que só Cristo pode fazer: o inútil se tornar útil. Mandou-o de volta a você, como se fosse o próprio coração. Onésimo estava voltando para casa e, de fato, entregando-se, que é o que deveria fazer uma vez aceitado Jesus Cristo. A súplica de Paulo feita a Filemon, que recebe de volta o seu antigo inútil e agora recebe o novo homem útil, na expressão como o seu próprio coração, é o mesmo como se fosse como meu filho. Deus deseja que desfrutemos do nosso trabalho. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, diz assim: e também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Comer, beber, trabalhar e desfrutar disso indica que o trabalho legítimo é obrigação do homem, mas não é o fim e nem o propósito de sua existência. A fé. Em Romanos 6, capítulo 6, versículo 6, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Em Romanos 6, versículo 11, diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Os frutos do Espírito. Quando entregamos nossas vidas a Deus, nosso Senhor, e nos mantemos longe do pecado, iremos desfrutar dos frutos do Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. As obras da carne. Quando não temos vida com Deus, sempre andaremos nos caminhos enganosos e não teremos uma vida totalmente restaurada. Temos que amargamente viver junto com as obras da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A cereja do bolo. Mas é só para aquele que tem vida fiel com Deus, a promessa de vida eterna. Em 1 João capítulo 2, do versículo 24 ao 25, diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez,
a vida eterna. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder. E na parte, a oração da fé salvará o doente, revela a cruz sendo o meio de tudo, e é o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns sem dúvidas sejam. Sendo o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé. No versículo citado, sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus, numa carruagem de fogo e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em que Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração, mas se orarmos segundo a vontade de Deus. O amor de Deus é infinito. Em João capítulo 3, do versículo 16 a 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A paz que Cristo deixou. No livro de João, capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é sem dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio quando somos provados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações, uma paz quando somos acusados. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus e até mesmo enfrentar tribulações com a vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito,
As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo de 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um, com sua fé e sua obediência ao Senhor, se mantém no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Voto de fé. Quero agora te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que poderemos ser salvos. Em Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, nosso Deus é um Deus ciumento. Não pode haver idolatria. E ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficar o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo, entre outros, de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos de novo como filhos de Deus através do batismo, e o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos dos caminhos do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia?
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada. Na quarta etapa, se diz sobre a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir este tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, deixar de fazer algo que gostemos. Isso também é uma forma de jejuar. Eu quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração, permita que o Espírito Santo possa visitar o teu coração. Permita agora que o Espírito Santo possa sondar as suas necessidades. Permita agora que o Espírito Santo, no qual convence o homem do pecado, possa interceder por você perante a Deus. Oremos então. Pai amado, Pai querido, Jeová Jireh, Sabaote, Jeová Rafá, é na tua santa presença, meu Senhor, que estamos aqui prostrados, meu Pai, aos teus pés e aos pés da cruz, meu Pai. Deus amado, que as pessoas que estão ouvindo ou ouvirão algum dia esta palavra, que elas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo. Deus amado, Deus querido, estamos aqui, meu Pai, na tua frente, Senhor. Tem muitas pessoas, meu Pai, que já se cansou de andar nessa vida mundana, onde só há traição, briga, discussão, onde existe inveja, fofoca, assalto, traição. Nós não nascemos por passar por isso. Nós nascemos para ser criatura de Jesus, porque nós fomos feitos semelhante à face dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sei o que essas pessoas estão aí buscando, Deus, mas que ela possa, meu Pai, ser tocada pelo teu Espírito, meu Pai, porque a tua palavra nunca volta vazia. Meu Pai, operando o Senhor, quem impedirá? Aqueles que estão em Cristo, não há condenação. É só desfrutar dos frutos do Espírito. E isso será falado mais adiante na palavra. As pessoas que estão no mundo, elas praticam as obras da carne, que é a imoralidade sexual, inveja, tudo que for de ruim vem deles. Tem também na pregação explicando todas as obras da carne. E temos que desfrutar do fruto do Espírito e não da obra da carne. Senhor, muda esses corações, Senhor. Esteja no leme do nosso barco, Senhor, porque confiamos em Ti, meu Pai. Nós sabemos que a nossa fé, Senhor, é pequena igual a uma semente, meu Pai. Mas, Senhor, nós confiamos em Ti, porque o nosso socorro não vem do morro, nosso socorro vem de Ti, Senhor. Ola barabashui cantonarabashai, atituli levasuma telaravasu cantomanaracen. Odonai cantui tampoponemavasui, ayacornalavastui cantonamoralan. Tu como sui na tua nuvem, ai que chela madrena sui cantonai, a dona sui cantonamaras, ai
Oh, meu Deus amado, Deus querido, aí estão, meu Pai, as tuas pérolas, Senhor. A nossa parte foi feita, Senhor. A nossa palavra só vai até o ouvido, mas quem leva do ouvido ao coração é o Espírito Santo. Então permita que o Espírito Santo venha agir na vida de vocês. Vocês nunca se arrependerão disso, porque o nosso Senhor nunca perdeu uma batalha. E se nós entrarmos na batalha, Ele salvará a gente, não da batalha, mas na batalha. E assim te agradeço, no nome poderoso do nosso Salvador, o Messias, Jesus